Olá pessoal, eu me chamo Pedro Augusto e hoje eu que vou conduzir a experiência 1. Eu faço parte do grupo 4, que também tem o Arthur de Souza, a Isabelle dos Santos e o Thiago Neves como integrantes. Essa experiência 1, ela fala sobre eletrostática e as leis de Coulomb, distribuição contínua de cargas também. A experiência começa contando um pouco sobre a história do eletromagnetismo. E história do eletromagnetismo começa na Grécia Antiga, cerca de 600 anos antes de Cristo, onde Tales de Mileto fez os primeiros experimentos envolvendo magnetismo e eletricidade. Ele fez uma observação que o âmbar, a resina que sai da árvore, conseguia atrair objetos leves como uma pena. E apenas só de aproximar mesmo a resina desses objetos ele já atraía. E um outro exemplo para a gente perceber essa experiência é quando a gente chega balões desses de festa mesmo, perto de pedaços pequenos de papel, que a essência da experiência é a mesma. Também existem alguns boatos que Tales de Mileto foi um dos primeiros a perceber as propriedades magnéticas do minério de magnetita. Já em meados do século XVIII, surgiu a primeira aplicação prática do eletromagnetismo, quando alguns navegadores chineses, com essa colher feita do material de magnetita, percebeu que a colher sempre ficava virada para o norte, para uma certa direção, quando deixava ela solta em cima de uma superfície, o que hoje a gente conhece como uma bússola, né? E um pouco de tempo depois, já em acho que 1869, o marinheiro Pedro de Maricu publicou um dos estudos sobre como os polos magnéticos de um ímã funcionavam, e assim como os opostos se atraíam e quando eles eram de mesmo polo se retraíam, né? Se espelham os dois. Ele, além disso, ele também concluiu que quando se cortava um ímã, eles continuariam tendo os dois polos, que hoje a gente diz que não existem polos magnéticos, né? Aliás, monopolos magnéticos. Aí já em 1600, outro cientista, né, chamado William Gilbert, em um livro dele descreveu que a Terra era como se fosse um gigantesco ímã. E além disso, ele foi também um dos primeiros a criar a distinção entre o que era magnetismo e o que era eletricidade. E no seu estudo ele falou sobre como a força magnética dos objetos tendiam a se alinhar, mesmo com um bloqueio entre eles, como uma parede, por exemplo. Só que por outro lado, quando alguns objetos que eram eletrificados por fricção, como o balão mesmo que a gente estava falando do primeiro exemplo, ele tendia apenas a ou atrair ou a repelir, além de ser muito mais sensível a esse bloqueio da parede, por exemplo. Aí já em 1745, o cientista Peter van Musschenbroek desenvolveu o primeiro aparelho capaz de armazenar energia elétrica. E esse aparelho consistia de uma garrafa com uma certa quantidade de água e com uma tampa que tinha uma haste metálica que era submersa dentro dessa água. E tinha também essa esferazinha que quando alguma pessoa triscava nessa esfera depois de ter eletrificado esse aparelho, né, a pessoa tomava uma descarga consideravelmente forte quando triscava nessa haste, né? E aí, dessa mesma forma, né, com o fenômeno da eletricidade, foi tomando conta da Europa, né? E não demorou para que começassem a surgir os primeiros eletricistas e mais alguns estudos sobre o assunto. E com o passar dos anos, né, muitas pessoas estavam tentando buscar uma forma de criar uma lâmpada elétrica.
e alguns dizem que Thomas Edison foi o primeiro a inventá-la. Só que antes dele, alguns outros nomes, como o de Humphrey Davy, que produziu um filamento de platina em 1802, também já funcionava. A diferença é que Humphrey Davy não conseguiu transformar a lâmpada em um objeto comercial que poderia ser vendido para todo mundo. E aí foi exatamente o Thomas Edison que conseguiu fazer isso, ele criar uma versão comercial que poderia trabalhar em um sistema elétrico, né, com baixo consumo e que também a força elétrica dele poderia ser dividida. Ou seja, hoje a gente conhece como paralelo, né? Então, por exemplo, se eu desligar um certo interruptor, ele vai desligar uma lâmpada. Se eu desligar outro, ele vai desligar uma outra lâmpada. Então, ele queria dividir essa corrente, né? E aí, perfeito. A base científica, né, para o seu funcionamento foi a resistência elétrica, que, como todo mundo sabe, né, quando um material é submetido a uma corrente elétrica, ele apresenta graus variados de resistência a essa corrente. Aí, dependendo do material, faz com que e também na corrente, faz com que esse material aqueça e comece a encandecer e assim vire luz, né? Só que um problema que eles estavam tendo é que esses filamentos que serviam como resistência, quando eles eram expostos ao ar, eles se dispersavam facilmente, sabe? Se extinguiam e não funcionava mais como lâmpada, né? Porque não existia mais o filamento ali. E aí a solução foi eles envolverem esse filamento com um globo de vidro e que assim pudesse tornar um local protegido que seja possível de colocar vácuo nesse local e aí não teria um oxigênio e não queimaria a substância ali, né? E aí Edison e a equipe dele foi criando diversos filamentos, né? Até chegar em uma lâmpada comercial que foi feita de filamento de bambu, porque, como eu disse, era necessário que fosse um fio muito fino e que aguentasse uma elevada temperatura de fusão. E a solução disso foi o filamento de bambu, porque ele possui uma alta resistência mecânica, além de ser mais firme e além de ser fibroso também. E apresentar celulose, né, claro. E aí, para essas lâmpadas serem utilizadas, ele teve que também construir a forma de distribuição de energia, porque senão não teria como ligar as lâmpadas elétricas, né? E aí, após 3 anos, se eu não me engano, dele ter construído a lâmpada, ele distribuiu a energia elétrica para as casas americanas. E aí, já partindo para o ano de 1875, um físico-químico chamado William Crookes fez um experimento com um tubo de vidro com condutores de alta tensão, né? E aí ele colocou um negativo em uma ponta, um positivo em outra e passou uma corrente com uma alta tensão. E aí o resultado foi que uma região determinada do tubo, que era aqui ao final, ficava esverdeada. E aí, quando ele aumentava o vácuo dentro dessa ampola, ele começou a visualizar só uma manchazinha aqui no fundo. E ele, quando colocava um objeto na frente, como por exemplo aqui ele colocou uma cruz, formava exatamente esse objeto na superfície da ampola, né, do tubo. E aí ele concluiu que esse fenômeno, né, ocorria devido a uma radiação. E era exatamente a radiação que saía de um anodo até o cátodo. E esses raios ele chamou de exatamente raios catódicos. E aí
essa radiação ficou cada vez mais conhecida. Para criar seu modelo atômico, Thomson teve como base diversas evidências da existência do elétron e também um experimento realizado com um tubo de raios catódicos. E a partir desse modelo, que a gente ouve muito falar como pudim de passas, Thomson conseguiu confirmar e provar a existência de elétrons e também encontrar a relação entre carga e massa de um elétron. E no experimento com tubo de raios catódicos é utilizado um tubo de vidro com um gás rarefeito, e dentro desse tubo é projetado um feixe de elétrons a partir de 2 eletrodos. E inicialmente esse feixe é linear, mas quando um campo elétrico é aplicado no tubo, esse feixe sofre uma deflexão para cima, no sentido da carga positiva. E já quando no lugar desse campo elétrico é aplicado um campo magnético no tubo, esse mesmo feixe sofre uma deflexão para baixo. E agora, quando os dois campos, o elétrico e o magnético, são aplicados simultaneamente sobre o tubo, o feixe não sofre nenhuma modificação, ele continua sendo linear. E é assim que se tem a relação entre a força elétrica e a força magnética. E foi explorando essa relação que Thomson chegou à equação que correlaciona a carga e a massa de um elétron. O experimento da gota de Millikan foi realizado em 1908 e resultou na descoberta do valor da carga e da massa de um elétron. Nesse experimento, Millikan utilizou um recipiente de vidro, no qual ele colocou um campo elétrico, uma fonte de raio-x, um microscópio visualizador e um borrifador de óleo. E esse experimento consistia em borrifar microgotículas de óleo dentro do recipiente, carregá-las negativamente com a radiação ionizante do raio-x e então ligar o campo elétrico, que possuía o polo negativo na parte inferior e o positivo na parte superior da câmara. E controlando a intensidade desse campo até que uma única gotícula de óleo ficasse flutuando dentro da câmara. E aí ele começava a ligar e desligar o campo elétrico para conseguir observar a gota de óleo subir e cair. E a partir dos dados coletados sobre o tempo de queda e ascensão da gotícula, da intensidade do campo elétrico e utilizando a equação de Millikan, ele conseguiu determinar a carga individual de cada gota. E observou que os valores encontrados eram sempre diferentes uns dos outros, mas que todos eles eram múltiplos de um único valor em comum, que era o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, valor que ele depois descobriu ser o valor da carga elementar do elétron. E conhecendo assim a razão entre a carga e a massa do elétron, descoberta por Thomson, e agora o valor da carga do elétron, Millikan conseguiu descobrir também o valor da massa do elétron, como sendo o valor de 9,10 vezes 10 a menos 28 gramas. E aqui a gente consegue observar uma simulação de como acontece o experimento da gota de Millikan. Aqui a gente tem a câmara de vidro, com as gotículas de óleo sendo borrifadas dentro e sendo ionizadas com raio-x. Então as gotículas entram dentro da câmara e ele começa a controlar elas com o campo elétrico, até que ele consegue isolar só uma gotícula e observar ela a partir do microscópio. E é agora que ele começa a notar o valor do campo elétrico e também a velocidade da gotícula. O experimento de Stirling-Lash. O experimento consiste em fazer um feixe de átomos, originalmente átomos de prata, passar por um campo magnético não homogêneo produzido por um ímã e analisar a deposição desses átomos em uma placa coletora na saída do ímã. Podemos observar, como na imagem do experimento, que aproximadamente metade dos átomos deposita-se numa extremidade da placa e a outra metade na posição simetricamente oposta, não se registrando praticamente nenhum átomo em qualquer posição intermediária, o que
foge totalmente do resultado esperado, que seria, pela teoria clássica, um distanciamento provocando de forma simétrica de um círculo, né? Só que, dada a época do experimento, no início da década de 1920, a teoria quântica estava num estágio ainda bem incipiente, e podemos dizer que o que haveria de mais sofisticado talvez seria o modelo atômico de Bohr. Na sua quantização, de acordo com a mecânica quântica, o spin é quantizado. O spin de um dado átomo pode ser caracterizado por um número quântico S, que pode assumir valores inteiros ou semi-inteiros. Ou seja, para um dado valor de S, a projeção do spin sobre um eixo qualquer pode assumir 2S mais 1, variando de positivo a negativo. Descrevendo matematicamente os experimentos com partícula spin menos 1 sobre 2, é mais fácil usarmos a notação de bracket de Dirac, que diz que, enquanto as partículas passam através do dispositivo de Stern-Gerlach, elas são observadas. E esse ato de observação é equivalente à medição. O dispositivo de observação é um detector, e nesse caso pode ser observado um dos dois valores possíveis, o spin up, que seria o valor positivo, e o spin down, que seria o valor negativo, que são descritos pelo número J e a medição correspondente ao operador JZ, que em termos matemáticos seria essa primeira equação que temos. Porém, nessa equação, possuímos duas constantes, C1 e C2, que são números complexos. A raiz quadrada de seus valores absolutos determina a probabilidade do estado a ser encontrado com um dos dois valores correspondentes para J. Essa mesma constante também precisa ser normalizada para que a probabilidade de encontrar a função de onda em um de seus estados seja unitária. Sabemos também que a probabilidade de encontrar a partícula em cada estado é de 0,5. Consequentemente, também sabemos que os valores das constantes são C1 igual a 1 sobre raiz de 2 e C2 igual a 1 sobre raiz de 2 também. Olá, hoje falarei um pouco do sensor SQUID. O sensor SQUID é um supercondutor de interferência quântica e são os detectores de fluxo magnético mais sensíveis que temos atualmente. Eles têm esse poder pois funcionam com base em um fenômeno quântico, o efeito de Josephson, como podemos ver pela imagem. Isso os dá grande utilidade em pesquisas como ondas gravitacionais, na fabricação de voltímetros altamente sensíveis. Além disso, pode ser usado também na detecção de correntes elétricas fracas presentes no corpo humano e ser usado em hospitais para realizar exames. A elevada sensibilidade do sensor SQUID tem seu preço. Os utilizados hoje na área do biomagnetismo são à base de nióbio e titânio. Tais materiais só adquirem supercondutividade em temperaturas muito baixas, por isso têm que ser resfriados através da imersão em hélio líquido. O hélio líquido, porém, além do alto custo de produção, precisa passar, para preservar esse gás raro, por uma reciclagem também dispendiosa. Porém, com o passar dos anos, a busca por supercondutores com temperaturas de transição mais altas continua, visando reduzir o custo da fabricação desse sensor SQUID. O LHC, ou Large Hadron Collider, é um grande acelerador de partículas construído na Suíça, que se baseia em um túnel que irá acelerar partículas a velocidades próximas da luz, e que, com base no choque dessas partículas, irão ser realizados estudos que podem remontar até ao Big Bang. Seu funcionamento ocorre da seguinte forma: partículas de hidrogênio são introduzidas em um duto, onde lá são retirados seus elétrons, sobrando apenas os núcleos dos átomos de hidrogênio. Esses núcleos têm cargas positivas, ou seja, são prótons, e agora podem ser acelerados por meio de indução elétrica, com cargas opostas. Essas partículas são então aceleradas e chegam a velocidade aproximada de 1/3 da velocidade da luz, e vão então para um conjunto de tubos circulares, como podemos ver na imagem. E chegando nesses tubos, que são 4 no total,
Irão se utilizar ainda mais do eletromagnetismo e de cargas opostas para acelerar essas partículas, que agora irão chegar a velocidades acima de 90% da velocidade da luz. Em sua fase final, esses prótons serão soltos um a um em um tubo de prótons que mede 628 metros de circunferência e postos um em sentido oposto ao outro, para que possa ocorrer assim a colisão entre esses prótons e ser realizados estudos dos choques citados anteriormente. As pilhas primárias são as mais usadas atualmente, e são aquelas que, quando a reação de oxirredução dentro delas cessa, devem ser jogadas fora, pois não são recarregáveis. E dentro desse tipo de pilha, existem outras divisões, que existem as pilhas ácidas, as pilhas alcalinas e as pilhas de lítio e dióxido de manganês. As pilhas ácidas, também chamadas de pilhas comuns ou pilhas secas de Leclanché, foi criada por Leclanché no ano de 1866 e mudou a forma como as pilhas eram feitas, pois anteriormente as pilhas se utilizavam de soluções aquosas e agora poderiam ser compactadas em um material seco. Ela é formada por um envoltório de zinco, uma barra de grafita no meio e uma pasta envolvendo a grafita que contém cloreto de amônio, cloreto de zinco, dióxido de manganês e carvão em pó. A barra de grafita irá ser responsável por guiar os elétrons do zinco até o manganês, e em seguida dessa reação, teremos as migrações dos íons hidroxila da grafita para o zinco, resultando na seguinte reação global, como a gente pode ver aí na imagem a primeira de cima. E essa é a pilha também. Já para as pilhas alcalinas, esse tipo de pilha é muito parecida com as pilhas comuns citadas aí, mas também irá mudar de uma para outra é que na pilha comum é usado o cloreto de amônio, que é um sal ácido. Já nas pilhas alcalinas, será substituída por uma base forte, sendo normalmente utilizado o hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. Essa é a pilha alcalina e tem reação global do zinco, a segunda. E a pilha alcalina é mais utilizada que a pilha seca atualmente por conta das suas vantagens, que em geral é mais durável, além de ser mais segura quanto a vazamentos, já que caso a seca vaze, irá soltar ácido no ambiente. E já a pilha de lítio e dióxido de manganês, como seu próprio nome diz, é formada por um ánodo, que é um lítio, e um cátodo, que é o dióxido de manganês, em uma solução salina, que irá servir como eletrólito, que fornece a seguinte equação global, que é a última de baixo. Este tipo de pilha possui um formato diferente que das anteriores, comumente são vendidas em formato de bastão. Já a pilha de lítio e dióxido de manganês se assemelha bastante ao formato de uma bateria. A constante de Avogadro. O valor que temos recomendado para a constante de Avogadro é de 6,02214 vezes 10 elevado a 23 mol menos 1, que é determinado esse valor por meio da difração de raio-x, em que se obtém o volume de alguns átomos de um retículo cristalino, desde que se conheça a densidade e a massa de 1 mol de átomos da amostra. Experimentalmente, conseguimos obter esse valor por meio da eletrólise da água, com a preparação de uma solução eletrolítica de hidróxido de sódio com molaridades conhecidas. Coloca-se um suporte, podendo ser uma placa de esferovite para as seringas que irão recolher o oxigênio e hidrogênio resultantes da decomposição da água. Em seguida, coloca-se uma solução eletrolítica na tina de vidro e seringas e monta-se o experimento da forma a conectar as seringas, multímetro e fonte de energia, que no caso que temos como exemplo, é uma bateria de 6 volts. Com o início do experimento, ligando simultaneamente a corrente, o cronômetro e a recolha de dados com o sensor de tensão, ao atingir 5 ml de hidrogênio no marcador da seringa para 0,5 mols sobre dm ao cubo, o sistema é desligado e a temperatura é registrada. E a partir desses dados, conseguimos, com a equação da reação de óxido-redução, calcular o número de mols de hidrogênio e o número de mols de elétrons transferidos, além de calcular a carga total fornecida
o número de elétrons envolvidos e, por fim, obtemos a constante de Avogadro.